Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos, eu sou Vanderlei Corrêa, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui para a gente falar de Santos, falar de Neymar e falar um pouquinho de Copa do Mundo, um cara que é uma das referências aí no marketing esportivo, ele que já esteve no Santos Futebol Clube e passou lá no final da década, final de 2010, 2011. Teve na época que o santista vai lembrar muito bem, que foi a época de Neymar, onde o Santos surfou e deu as cartas no futebol brasileiro e surfou nas ondas do Neymar, né, e o Neymar continua surfando até hoje. Pena que foi por pouco tempo. Armênio Neto, prazer ter você aqui pela primeira vez no canal Aqui Se Fala. Até que enfim saiu essa entrevista, desde o ano passado que a gente estava tentando bater esse papo, e agora deu certo nesse intervalo aqui de Copa do Mundo. Tudo bem, Armênio? Tudo bem, prazer enorme. Desse jeito vai parecer que eu fico dando uma de difícil aí, mas não é isso. Aliás, obrigado pelo convite. Pô, maior prazer falar do Santos, né? Imagina. Prazer falar contigo, com a tua audiência. Legal. Armênio, para quem não te conhece, você foi gerente de marketing do Santos, né? Esteve na direção de marketing do Santos também. Em 2010, né? Boom, Neymar, Ganso, as dancinhas, aquela coisa. E o Santos, acho que sem dúvida nenhuma, depois da era Pelé, foi um Santos mais badalado que nós tivemos aí nos últimos tempos, foi aquele Santos, né? Até pelo futebol e por todas as ações que foram feitas, enfim, Jô Soares, programa do Jô, e não sei o quê, esse time que rodou aí a América do Sul toda, e o Brasil principalmente, onde ia Neymar e Ganso, era uma festa total. Queria que você falasse um pouquinho de como foi essa tua passagem naquela ocasião ali, e o que você já enxergava ali, vendo o Neymar, vendo o Ganso, vendo aquele time daquela época? Eu cheguei no clube junto com o presidente Luiz Álvaro, né, com aquela equipe que não existia comitê de gestão, né, existia um grupo ali de apoio, presidente ali, né, que pensava as coisas em conjunto, que eu acho, inclusive, que é o melhor formato, né, mais consultivo do que qualquer outra, do que executivo, aí, vamos falar dessa forma. Mas não é esse o tema, né? Mas eu acho que a gente chegou numa hora onde os meninos eles estavam subindo, né? Eu acho que o grande mérito nosso foi ter enxergado o potencial no extracampo. Teve muita coisa que foi natural, teve muita coisa que foi planejada, construída, né? O Neymar ele não nasceu sabendo ser esse ícone aí de marketing global que ele é hoje, né? A gente foi uma construção, né? Eu acho que o documentário dele depois, o Ney Pai, inclusive, deu uma entrevista recentemente, aí é uma matéria bem bacana aí no UOL também falando sobre isso, onde ele comenta sobre essa construção que aconteceu. E, assim, aí foi a tempestade perfeita, né? Grandes jogadores, a gente conseguiu trazer elementos aí que foram fundamentais, Giovani primeiro, depois Robinho, né, para desenvolver os meninos, eles terem uma referência, tirar um pouco do peso deles, né, eles já eram decisivos ali, mas olhar para o lado e ter um cara que pode ajudar a decidir, depois vem o Elano para jogar Libertadores, ou seja, eu acho que tudo ali foi muito, a gente teve, óbvio, né, todo mundo erra, a gente erra bastante, né, a gente errou bastante ali também, né, mas eu acho que os acertos foram mais relevantes, né, no final das contas, e aquele rastro financeiro, né, negativo, né, de prejuízo, de contratação errada e tal. Eu acho que naqueles primeiros anos, ali na primeira gestão do presidente Luiz Álvaro, enquanto ele teve saudável e tudo mais, e o modelo era um pouco menos complexo, eu acho que foi bacana. Mas foi um prazer gigantesco. Ali aprendi muito também, né? Sim. Aprendi bastante, e eu acho que quando a gente fala e a gente vê Neymar e Ganso com trajetórias tão distintas aí depois, né, no futebol e também nessa questão de marketing e tal. Tem muita história para contar disso daí, tem muita conclusão para tirar também. Bom, isso nós estamos falando de 2010, né? O Neymar surge em 2009 já, a famosa apelido filé de borboleta do Luxemburgo. Aí o Neymar, todo mundo queria Neymar e Ganso na Copa de 2010, você lembra? Que todo mundo tinha um clamor assim, Milton Neves de um lado, Dunga, você tem que levar Neymar e Ganso, e não sei o que mais, sai a convocação, acho que só vai o Robinho e o Leilano, né? Que era do Santos, que vão para a Copa da África. O Ganso e Neymar ficam naquela lista grande, isso, né? E depois tem um outro corte nessa lista que fica só o Ganso, né?
O Neymar, Isso. ele não fica nem como aquelas 10 opções que eu acho que É. teriam que se manter em forma. Tinha alguma coisa disso na época. Assim, memória já trai a gente. Já, já. Então, e aí, tudo bem, eles não vão para aquela Copa, depois nós temos a Copa de 2014, que é a Copa no Brasil, Copa de 2018, e o Neymar chega a terceira Copa dele aí. Era um Neymar que todo mundo esperava, e acho que criou-se uma expectativa muito grande que o Neymar seria o melhor jogador do mundo. Acho, aí uma opinião pessoal minha, que tomou algumas decisões erradas do ponto de vista de carreira. Talvez se ele fica mais duas temporadas no Barcelona, junto com o Luizito e com o Messi, o futebol dele estava fazendo assim, né? Mas tudo bem, ele foi para Paris e tudo, e aí a coisa teve que recomeçar tudo do zero de novo. Mas enfim, não tem como negar, o Neymar é um grande fenômeno, né? A gente falava do Ronaldo fenômeno, mas o Neymar, do ponto de vista de marketing e negócio, ele é um grande fenômeno. Tem mais de 10 anos que ele está aí surfando na crista da onda aí. Gostem ou não, ele é o melhor jogador dos últimos tempos do Brasil. O Neymar, ele assim, vamos lá, vamos por partes aí. Decisões relativas à carreira, eu prefiro nem entrar nesse mérito, porque não é minha especialidade. Então, e é tanta coisa envolvida que, é claro, né? O tridente ali, continuar jogando mais 2, 3 temporadas, provavelmente teria empilhado um bocado de taça também, né? Neymar, infelizmente, sofreu com algumas lesões importantes aí ao longo dessa trajetória dele dentro do Paris que acabaram não contribuindo. Aquele chute que ele dá na final, na época da Champions, na Covid, na final contra o Bayern, que bate nas pernas, o Neuer não entra, se entra aquela bola, cara, tchau. Da mesma forma que se aquela bola do Santo André que bateu na trave e não entrou, entrasse naquele Paulista, a gente talvez não estivesse nem conversando hoje. Então Verdade. Tem um efeito borboleta aí, né, para falar do filme, né, que é brutal. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O Neymar, ele é injusto, não é nem injusto com os outros jogadores falar que o Neymar jogou sozinho durante 10 anos na seleção, né? Mas, assim, eu compartilhei uma foto ontem que eu tinha de uma entrada de um campo, assim, da seleção brasileira, e a gente tinha naquele time, a gente tinha Kaká, tinha Adriano, tinha Ronaldinho, tinha Ronaldo, tinha Roberto Carlos, Dida no gol. Quando você olha aquele time e fala assim, pô, se o Neymar tivesse um desses caras, que todos esses caras são o nível de melhor do mundo, né? Sim. Se ganharam ou não ganharam é outra conversa, né? Mas quando você pega um lateral esquerdo que nem o Roberto, o domínio do Brasil no futebol passa muito pelo domínio nas laterais, né? Esse domínio que veio aí desde 94, a gente tinha Cafu, a gente tinha Jorginho, a gente tinha Roberto Carlos, eram laterais que o Roberto Carlos ficou entre os 3 maiores do mundo, se não me engano, uma vez, numa edição. Você que é o especialista e o bom de memória. Cafu também. Cafu, por onde passou, capitão de tudo quanto é bom, enfim. Sim. E aí a gente tem o Neymar jogando sem nenhum cara do nível dele, para pelo menos ter uma dupla com ele, né? E o futebol a gente sabe, né? Mesmo a Argentina de 86, que era muito o destaque do Maradona, você tinha Valdano, você tinha Burruchaga, você tinha um timaço ali, né? Para dar o suporte pro cara. Claro. Enfim. Então, eu acho que o Neymar agora, ele passa a ter... Ontem a gente viu aí uma coisa interessante no jogo, que foi trocar o ataque inteiro e continuar sendo o mesmo nível de futebol, o mesmo nível de pressão. Então, eu acho que ele tem aí esse momento. E fora de campo, né? Na verdade, assim, eu acho que é super interessante que eu estava conversando com um jornalista aí que me procurou para falar sobre essa coisa do Neymar e tal, né? Do extracampo aí, dos negócios, né, e tudo mais. Ele falou assim, poxa, eu tô vendo que esse ano, nessa Copa, o Neymar não é o grande destaque, que a gente tá vendo aqui o Vinícius Júnior, e tá vendo o Tite, e tudo mais. Eu falei assim para ele, sabe o que acontece? Você tá vendo a publicidade brasileira, entendeu? E na publicidade, o Neymar hoje, ele tá numa prateleira, vamos falar assim, primeiro que ele é um dos caras mais caros do mundo hoje, né? Um dos caras que custa mais caro para você associar a tua marca, trazer ele para endossar a tua marca, você tem um embaixador, tá? Se você vai lá, você fabrica televisores e tal, você é uma empresa de eletrônicos, se você quiser contratar o Neymar, você vai ter uma lista ali de 10, 20 pessoas, atletas, celebridades, artistas, e o Neymar está entre elas, entre os que custam mais caro. Porque ele tem uma pegada digital absurda, porque ele tem reconhecimento em qualquer território, qualquer lugar do mundo, as pessoas sabem quem ele traz para você, para a tua marca, um conceito de credibilidade, um conceito de musculatura,
porque ninguém contrata o Neymar sendo fraquinho. Sim. Né? Então, você tem todos esses elementos aí, e isso foi sendo construído ao longo dos anos. Então, quando você vai olhar para os contratos do Neymar, ele pode não ser o cara que está mais exposto aqui no Brasil hoje. Ele foi facilmente em 2014, facilmente em 2018. Mas hoje ele pode não ser. Mas quando você vai lá para fora, por quê? Porque os contratos do Neymar, na sua grande maioria, eles são contratos globais, contratos de longo para... Eu não sei qual é, por exemplo, vamos pegar o Vinícius Júnior. Né? Eu não sei qual é o tempo de contrato dele com a Vivo. Se é uma coisa pontual para essa Copa ou de mais longo prazo, eu confesso que eu não tenho essa informação. E eu não vi essa informação circulando também. Né? E eu não fui atrás. Né? Mas, assim, quando você vai olhar os contratos do Neymar, eu posso falar um pouquinho melhor. Pela relação que a gente tem com o NR. Então, assim, os contratos dele, na sua totalidade, são globais, né? E na sua grande maioria são contratos de longuíssimo prazo. Tem contrato lá de 8, 9 anos, cara. Entendeu? Então, assim, o cara realmente aposta no cara. Isso significa o quê? Que o Neymar, enquanto marca, enquanto produto, enquanto a sua imagem, né, que eu digo, né, atingir um nível de maturidade, e a gente está falando de NR Sports também, enquanto empresa que faz a gestão da carreira dele, atingir um nível de maturidade, de representatividade para o mercado, que o cara fala assim, pô, esse cara é na mais elevada prateleira. Então é isso que a gente enxerga no Neymar hoje. Quando a gente conversa com algumas marcas para falar de Neymar, que a gente, enfim, a percepção de mercado é sempre essa também. Aí falando um pouco do futebol em si, que o fora de campo aí é um fenômeno realmente. Durante um certo um tempo aí, parece que ele perseguia de uma forma assim o melhor do mundo, querer ser o melhor do mundo, aquela coisa tal. E aí você falou das lesões, uma série de coisas. E não está, talvez, num elenco muito forte, isso prejudica, porque você não ganha título. Se você não ganha título, eles entendem que você tem que, né? Tanto que se o cara é campeão do mundo, campeão na Copa do Mundo, ou campeão da Champions, alguma coisa, ele dá 2 passos ali para ser eleito o melhor do mundo, né? Mas aí vem o extracampo, né? Que às vezes, aquele episódios que aconteceram na carreira dele, daquela menina lá, aquela coisa toda, enfim, né? Tudo isso acho que atrapalhou também, e o tempo vai passando, né? O tempo não para, o tempo vai passando e vai surgindo novos nomes, aquela coisa tal. A impressão que dá é que o Neymar parece que desencanou desse negócio de ser o melhor do mundo, e parece que nessa Copa ele tá assim, focado em ajudar a seleção brasileira, e parece que tem, né? Esse pontuou muito bem, você tem jogadores ali que dividem um pouco a atenção com ele, mas no frigir dos ovos ele ainda é o cara dentro da seleção, né? Que acho que ele pode jogar muito mais nessa seleção. Mas você acha que agora, de uma maneira natural, se o Brasil ganha a Copa do Mundo, ele pode ser aclamado como o melhor do mundo, assim, dependendo do que acontecer nos demais jogos aí? Cara, vamos lá, por partes aí. Eu acho que, primeiro, a gente que eu digo, quem torce, quem é jornalista e tal, tem muito mais essa paranoia de Neymar melhor do mundo do que o próprio Neymar, tá? É a minha opinião, tá? Eu nunca conversei com ele sobre isso. Aliás, eu não sou parça do Neymar Júnior, né? Eu sou mais próximo do Neymar pai, né? Até pela minha idade. Né? Mas, enfim, e a gente fala muito... E assim, eu vejo muito isso, sabe? Eu não tenho legitimidade para falar, né? Eu acho que só o Neymar pode falar dele mesmo. Né? Mas, assim, a sensação que eu tenho é essa, que a gente aqui, né, as pessoas, né, o público é muito mais ansioso nesse sentido de Neymar melhor do mundo do que o próprio Neymar. E eu acho que ele já está maduro o suficiente para entender que tudo é consequência, né, não é causa. Né? Então, assim, é claro, né, quando toma uma decisão de sair de um clube para outro, no momento de alta performance nesse clube, quer dizer, o cara pode entender também que é hora de sair da banda e montar a sua banda, sabe? Então a gente tem que entender que do lado de lá não tem uma máquina, tem um ser humano, né? E que tem as suas dúvidas e toma as suas decisões, cara. E que a gente só vai poder falar se ele acertou ou se ele errou quando acabar. Entendeu? Enquanto não acabar, se você olhar para o Cristiano, vamos pegar o Cristiano. Se você olhar para o Cristiano, a partir de quantos anos ele passou a ser essa unanimidade e deixou de ser aquele cara vaidoso que ficava se olhando no telão,
Você lembra muito bem disso. Sim, sim. Quando ia bater uma falta para ver se o cabelinho estava arrumado. Cara, ele já tinha quase 30 anos, 29, 30 anos. No Ele Real Madrid, né? explodiu No no Real Real Madrid. Madrid. Antes do Real Madrid, ele foi outstanding, um cara fera, tal, não se discute. Mas o momento dele do Real Madrid, eu não tenho aqui, eu estou chutando, tá? Mas eu arrisco dizer que ele foi para o Real Madrid com 29. Entendeu? Eu arrisco dizer isso. Vale a pena a gente dar uma fuçada aí. Provavelmente, quando isso aqui a turma estiver comentando aí, alguém vai lançar essa informação. Verdade, verdade. Mas, assim, eu acho que a gente tem que entender esse lado. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? Ele não é tão... E que tudo é consequência. Eu acho que ele sempre teve esse espírito de se dar e se doar para a seleção. A seleção nunca foi um projeto pessoal dele. Né? Ele sempre quis muito jogar pela seleção. Você se lembra até na época do Santos, que para ele poder atender chamado da seleção, se fretava avião e ele tinha e jogava, ou vice-versa, né? Teve um jogo contra o Figueirense, inclusive, que ele acabou com o jogo, que ele pegou o voo, saiu, tipo, sem tomar banho quase, e veio para poder jogar lá em Santa Catarina, o Santos foi lá e ganhou o jogo. Isso. E ele arrebentou na partida. Né? Então, assim, o que eu enxergo no... O Neymar é um cara de grupo pra cacete, cara. Entendeu? Ele não sabe, eu acho que isso é tão evidente, né? E eu acho que nessa Copa aqui, eu acho que como ele está encarando, ele não falou nada disso, né? A gente teve até um evento lá recentemente, há um mês e meio atrás, lá em Paris, e tal, de um cliente aí. E assim, ele está muito leve, né? Ele tá muito feliz, né? Ele está muito sorridente, cara. Né? Então, assim, a gente vê que claramente, nas conversas que eu tenho muito com ele, tal, com o pai dele, isso tem sempre sido comentado, né? Que eu acho que ele tá talvez no momento mais maduro para ganhar uma Copa. Sim, sim. Entendeu? Ele jogou de 18, se recuperando de uma contusão difícil pra cacete, ele não conseguia. Era difícil render o máximo. Em 14, cara, tava tudo indo bem até. Pô, o cara quase. Cara, dá uma joelhada nele, pô. Arrebentou a coluna do Neymar ali, entendeu? O que aconteceu depois com a Alemanha, a gente não sabe com o Neymar em campo, nunca vai dar para saber. O tal do efeito borboleta que a gente falou no começo da conversa. Sim. Mas, assim, eu acho que essa Copa é a Copa que ele está mais maduro em todos os sentidos. Eu acho que ele está mais pronto, mais preparado. Teve uma contusão ontem, né, que a gente espera que não tenha que não tenha sido nada importante, né, que tenha sido aquela cicatriz de batalha. Mas eu acho que ele está pronto, cara. E a seleção nunca teve tão... O Tite também. Eu acho que está convergente. Ô, Armênio, você pega, por exemplo, esse time, você tem aí uns 4 ou 5 jogadores que naufragaram em 2 Copas. Você tem Thiago Silva, você tem o Marquinhos, você tem o Casemiro, você tem o Neymar, o próprio Daniel Alves, que está aí no elenco também, esses goleiros que estão aí e tal. São jogadores que, muitos deles, têm a última chance de ganhar uma Copa do Mundo. Claro. Né? Os caras que fracassaram, que tiveram aquele... Né? Que esses caras apanharam em 2014 aqui, foi um negócio fora de série, 2018, aquela coisa e tal. E o próprio Neymar, é o que você falou. O Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno foi reserva em 94. Dunga, pô. Em 98, jogaram em cima dele, né? Ruiu, não deu certo, infelizmente. E aí, em 2002, o cara vem machucado, vem isso, aquilo lá e tal, e o Brasil ganha a Copa. Então, acho que é isso. A questão de ganhar a Copa, e eu vejo muito isso nessa. Pode até ser que o Brasil seja eliminado nas oitavas de final, que eu acho pouco provável. Mas eu acho que o Brasil está maduro o suficiente para ganhar uma Copa do Mundo. E não, às vezes nem tem o melhor time, hein? Nem tem o melhor time, no meu ponto de vista. Mas pelo que eu estou vendo aí, acho que é um time que está maduro para ganhar essa Copa, cara. É um time super competitivo, né? Eu acho que assim, a Copa é um torneio de várias decisões, né? Então são decisões empilhadas, uma atrás da outra. Olha só, olha o buraco onde a Argentina se enfiou. Aliás, cara, impensável, entendeu? Eu estava vendo lá um amigo meu falando que na empresa dele toda teve alguém que acertou o bolão 2-1 para a Arábia. Caramba! Eu falou assim, não, ela marcou errado. Tipo. Ganhou uma grana. Então, assim, eu acho que o Tite também, né? Eu me lembro da autocrítica que ele fez, né, após a Copa, que ele falou assim, na Copa você tem que reagir mais rápido.
naquele sentido de o Firmino vinha pedindo passagem, mas ele estava dando força para o Gabriel, dava força para o Gabriel Jesus. Talvez ele devesse ter falado assim, cara, na segunda partida, falado assim, cara, troca. Que foi o que o Parreira fez em 94, quando ele tira o 10 da seleção, o Raí, que seria o capitão do time, e bota um volante, o Mazinho, cara. Por quê? Porque ele percebeu ali, cara, que se ele desse solidez ali atrás, o Romário e o Bebeto iam decidir em algum momento. Entendeu? Foi uma opção e que deu certo, entrou para a história. Agora, como redenção, você estava falando, nada como Dunga, né? Porque o time de 90 foi apelidado de Era Dunga, né? Ou seja, o cara virou o símbolo da derrota. É cruel isso com o cara, né? E o cara vai depois de 4 anos, e levanta a taça. No judô, a menina que foi... ela perdeu numa Olimpíada por um golpe irregular. Puxa vida, tá me fugindo o nome dela agora. Meu Deus do céu. E depois ela veio ganhar, Rafaela. E depois ela veio ganhar a medalha de ouro no Rio de Janeiro. Então, assim, o esporte permite essa redenção, né? O Neymar, eu acho que não é a mesma coisa, porque, afinal de contas, né, nós perdemos ali de outra maneira. Mas, assim, eu acho que um cara do quilate do Neymar merece uma Copa, cara. Aí você vai falar, pô, mas e o Messi e o Cristiano? Eles não tô nem aí. Mas, assim, um cara do quilate do Neymar merece uma Copa do Mundo, cara, porque, afinal de contas, ele é o melhor jogador brasileiro de toda uma geração. E ele não é um jogador... Ele não é o melhor jogador brasileiro porque a média é baixa. O Neymar, ele formaria numa seleção titular de qualquer seleção brasileira que ganhou uma Copa do Mundo. Ah, mas ele estaria na seleção em 70 no lugar de quem? É porque 70 ganhou. Né? Mas o Neymar, ele não tem nível para jogar naquele time? Tem. Entendeu? Tem. Mas, assim, a vida trouxe o Neymar agora. E, infelizmente, a gente não teve... Você percebe como a missão dele é mais difícil? Sim. Né? Não tenho aqui procuração para defender, mas como a missão dele é muito mais difícil, né? Nas últimas 2 Copas, ele teve que carregar um bonde junto com ele aí. Cara, gente que se escondia do jogo. Gente que se escondia do jogo. Olha as vitórias que nós tivemos em Copa e o naipe dos jogadores que estavam junto. Pô, Pelé tinha um Garrincha para jogar junto numa Copa. Machucou, beleza, machucou e tal, mas em 62 e tal. Mas, pô, o Garrincha tinha Nilton Santos, Zito no meio. Pô, cara... Deixa... Você tocou no ponto aí do argentino e do Cristiano Ronaldo. E aí, essa semana, o Santos reagiu muito rápido. Logo após a derrota da Argentina, o Santos solta uma foto com o Pelé segurando 3 taças. Porque eles ficam querendo achar a discussão, né? Messi melhor do que o Pelé. Cristiano Ronaldo fez muito mais gols do que o Pelé. O Juquinha, da Entrerriense, foi melhor do que o Pelé. O foi melhor do que o Pelé. Só jogava contra... Isso, Cara, esses caras não vão aprender, eles não aceitam. Tinha uma música da Marília Mendonça, aceita que dói menos. Caramba, não discuta mais isso aí não tem mais. Os caras ficam querendo desconstruir a história. Tem a galera da Sofis, amigos da Sofis, da Associação dos Historiadores dos Santos lá. Eles são fantásticos. Tem livro deles aqui e tal. Os caras, pô, a gente fala, esse livro aqui é um negócio fora de série, né? Que é o maior espetáculo da Terra aqui, que o Marcelo escreveu juntamente com, né, da Sofis. Isso aqui conta cada história do Santos Futebol Clube. Mas os caras não, vamos desconstruir. O Pelé, né? Graças a Deus que o Pelé tá vivo ainda. Tinha que aparecer o Pelé segurando de novo essas 3 réplicas, que aquela foto é antiga, né? Mas a internet reagiu rápido, né? Falar, tá aí, ó, Cristiano Ronaldo. Ontem, pênaltizinho Mandrake para Portugal para ganhar de Gana. Pois é. Não, eu acho assim, de verdade, né? Eu acho que faz parte do negócio do futebol, né? Você revigorar a audiência, né? Então, assim, se você ficar preso só ao passado é complicado. Agora, você não pode, né? Então, assim, é claro, né? Você pega e fala assim, caramba, né? Pô, Cristiano, Messi, os caras são absurdos, né? Isso não se discute. Também teriam lugar em qualquer um desses times aí, né? Que do Brasil, que o Cristiano jogaria no time de 70, como o Messi poderia jogar no time de 70, entendeu? Com o nível que... Para pegar, assim, né? O que é considerado aí o maior time, né? Então, assim, mas existe esse lado. A gente tem alguns fenômenos que vão contribuindo com isso ao longo do tempo, né? Que é assim, é muito mais difícil você contar as histórias do passado, porque muitas daquelas histórias não foram documentadas, né? As pessoas morrem.
entendeu? Né? E essa história, e hoje a gente tem uma predominância do conteúdo dentro da comunicação que ajuda bastante esses novos caras, né? Você vai discutir um Kevin De Bruyne, entendeu? Que o mundo inteiro conhece, mas o que ele jogava mais que o Gerson, que o Rivelino, mas que ninguém viu, entendeu? E aí você tem outros elementos. Essa nova geração que vem chegando é uma geração de videogame, entendeu? Então, assim, é impressionante como a gente tá com a molecadinha, né? Eu tava com meus sobrinhos ontem, né? Aí meu sobrinho lá saiu o terceiro gol de Portugal, foi 3-1, né? Ele falou assim, ganhei o gol, moleque. 3-2. Não, teve o segundo gol de Gana no final. Isso, aí isso. Ele falou assim, na hora que saiu o 3-1, eu vou ganhar o bolão, eu botei 3-1. E eu ainda falei que o fulano, ele sabia nomes de alguns jogadores. Não, era esse lance do que eu estava falando, era isso, referente a videogame e tudo mais, e tal, que ajuda também, né? Então, assim, é uma conjunção de fatores aí que vai trazendo para todo mundo assim. Cara, essa discussão sempre existiu. Não, mas espera aí. Dos jogadores que eu vi jogar, o maior de todos, e aí você coloca que aquele cara maior de todos, aquele você viu, né? Tá certo? Não. Tá errado? Não. Entendeu? Porque é a tua percepção. Então, assim, eu acho que aí sim, né, a gente que faz negócios aí com a Sporten, que é a empresa do Pelé e tudo mais, que detém os direitos do Pelé e tudo, né? Eu sempre falo isso para eles, né? O Pelé melhorou muito a parte digital dele nos últimos anos, por exemplo. Ele era irrelevante digitalmente. Já há uns 2, 3 anos tem um esforço grande, tem uma super agência digital americana aí trabalhando as plataformas digitais do Pelé, as redes digitais do Pelé. Então, assim, e também quem é o dono do futebol, sim, né? Ou seja, o teu produto, o produto, ele tem um passado muito rico para não ser reverenciado, né? Então, assim, a gente tem aí alguns elementos, algumas responsabilidades, né? É verdade. Porque não dá para ficar contando com a Sofis para tudo, entendeu? Porque a Sofis é maravilhosa, eles são necessários, claro, mas deveria ter Sofis dentro da FIFA, entendeu? Essa é a grande verdade. Concordo. Armin, para a gente passar uma régua na questão Copa do Mundo, e aí eu quero entrar um pouquinho mais especificamente no Santos. Uma Copa realizada no Catar, né? Uma Copa cheia de discussões, desde da forma como foi escolhido o país sede, Catar e Rússia, tem documentários aí na Netflix falando sobre isso, foi quando ruiu toda a questão FIFA e CBF pro meio também, uma confusão danada, muita corrupção, FBI no meio, aquela coisa tal, mas uma Copa que era uma faca, era assim, um campo minado, né? Copa do Mundo, você leva cerveja, você leva coisa, e aí você tem que mudar uma cultura, pelo menos durante 30 dias, você tem que mudar uma cultura de um país. Que no primeiro momento os caras dão ok. De um país beleza, milenar, pode... né? De um país milenar, né? Pois é um risco, né? E pagaram alto. Ninguém casa enganoado, né? Então, e aí pagaram um preço altíssimo aí do ponto de vista de patrocinadores. Então chegou os caras e falaram, não vai ter cerveja, e ponto. E aí? Que isso? Cara, o que isso causa, assim, no evento Copa do Mundo, em organizador e patrocinador? Qual o impacto disso, cara? Bom, eu acho que, assim, não sou eu que estou dizendo, né? Eu acho que um monte de gente foi condenada, foi presa aí pelo que aconteceu, né? Acho que ficou claro o que aconteceu. E ninguém está falando de documentário, né? Porque documentário conta a história que o diretor e o roteirista quiserem, né? Claro. Mas a gente está falando de fatos, né? Então, assim, a escolha... Eu acho que tudo tem começo, meio e fim, né? E eu entendo que aquele modelo, né, super FIFA Family, né, ele acabou naquele momento. Então, assim, a escolha foi feita, também voltar atrás daquela escolha, né, eu não sei até que ponto seria possível. Então, se acomodou. Mas eu acho que, assim, eu, por exemplo, né, eu tenho 3 clientes que patrocinam a seleção brasileira, né? Free Fire, que é um game, né, da Garena, Kavak, que compra e vende carros usados, uma plataforma de carros, né? Plataforma de compra e venda online de carros.
E a TCL, né, que era sempre Toshiba, virou sempre TCL, já está comigo há quase 10 anos patrocinando os árbitros e também patrocina seleções aí desde 2019. Então, assim, ninguém está fazendo nada no Catar. Alguns executivos estão indo para assistir 1, 2 jogos, tanto que eu tenho alguns compromissos pessoais aqui, eu tomei a decisão de não ir. Só para, se na reta final o Brasil chegar, aí tudo bem. Mas, assim, os meus clientes estão aqui, né? Ou estão fazendo, ou quando tem empresa chinesa, ou está de Singapura, eles vão até lá, assistem 1, 2 jogos e voltam. Sim. Então, assim, isso também complicou bastante. Tudo aquilo, a Copa, que também é um grande gerador de negócios da indústria do futebol no seu entorno, claro, está acontecendo, muita gente se relacionando, mas assim, todo aquele motor gerador de outros negócios de ativações e tudo mais, isso foi reduzido assim brutalmente. Pois é. Né? Então, assim, isso eu posso te falar do que eu estou sentindo aqui com o meu pezinho dentro d'água, ali sentindo a temperatura da água no dia a dia. Entendeu? Obviamente o Brasil chegando, né? Os meus clientes estão muito conectados à seleção brasileira aqui também. Obviamente a gente tem planos aí para fazer algumas coisas, mas muita coisa acontecendo aqui. Né? Eu acho que as decisões, eu acho que a gente, que dentro da FIFA, né? O que aconteceu, obviamente, empurra você para mais transparência. Eu tenho muita. É claro que o aumento para trocentas mil seleções aí na outra Copa vai trazer uma primeira fase de baixo nível técnico, fatal que seja isso. É claro que tem um componente político por trás, né? Porque cada país um voto, né? A gente sabe que isso acontece também. A gente sabe também que tem um mercado ávido para consumir esses direitos. E quanto mais países, mais audiência, quanto mais audiência, mais dinheiro, mas até que ponto isso também interfere na qualidade do produto, é uma coisa que a gente só vai saber se acontecer, quando acontecer. Né? Porque a gente pode ter uma queda de interesse do produto e falar assim, pô, peraí, desculpa, cara, vai começar a classificar, nós vamos pegar uma chave inicial ali que vão ser 2 partidas para machucar o jogador. Entendeu? Ou você acha que os zagueiros que vão pegar o Neymar pela frente não vão... Ontem ele tomou 9 faltas de 12 e saiu machucado. Normal, né? Entendeu? Então, assim, isso tem que ser pensado também. Mas parece que a decisão está tomada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o produto que a gente tem para sempre elevar a qualidade dele. Lembra que a gente conversou no começo sobre essa maturidade da qualidade da imagem do Sim. Neymar, do produto Neymar? É a mesma coisa quando você olha para uma competição. Entendeu? Eu tenho grandes amigos meus e parceiros de negócio da Abrax, que assumiu aí essa parte de mídia de arena, de Série B, Série A e tudo mais. Olha como está sendo apresentado o produto agora, desde que eles entraram. Não são mais 450 placas no entorno do campo. Você tem um painel de LED entregando uma comunicação melhor para o patrocinador. Os meus clientes, eu tenho clientes que falavam, não me interessa o mídia de arena. Eles têm falado assim, poxa, cara, agora tá legal, agora tá aparecendo, tá aquela confusão. Entendeu? Então, assim, você tem que ir aperfeiçoando o produto. Certo. Né? E tanta coisa que interfere, da credibilidade, a maneira como você apresenta, a qualidade do toque na bola, no caso de uma Copa do Mundo, cara. Isso é fundamental, né? Você olhar muito para frente agora, eu acho que a FIFA, bom, não deve tomar mais esse tipo de decisão, até por conta dessa quebra desse esquema que existia de escolha de países. A próxima Copa vai ser bem legal, né? A gente vai estar num país que melhor sabe fazer evento esportivo. Você tem ainda México com uma paixão maluca, você tem o Canadá que está chegando, né? Que é um país fantástico para quem conhece. O problema do Canadá, o Canadá só não é o melhor país do mundo, cara, porque faz neve. Eu peguei menos 27 lá, cara, pelo amor de Deus. Caramba, que coisa. Cara, o Santos, esse ano, e aí acho que é um assunto que você vai gostar muito de falar aqui agora. O Santos, esse ano, já apareceu aí com astros da NBA, né, usando camisa do Santos lá. Acho que foi até um parça do Neymar, um amigo do Neymar, que... Se bobear foi você, né, que fez essa coisa. Não. Eu adoro basquete, joguei basquete na minha infância, na minha adolescência, até adulto. Mas não fui eu, não. Aí, gostaria. Aí, semana passada, eu tô na Netflix sapeando ali, tinha terminado uma série, tá lá, Das Ruas de São Paulo para o Mundo, documentário do Racionais.
Não sei se você já viu. Ainda não vi, tá na minha listinha. Sem dúvida. Cara, com 2 minutos, já começa a aparecer os caras com boné do Santos, camisa do Santos, e Mano Brown, e os caras, camisa do Santos, periferia e tal. Isso foi um boom aí na internet, todo mundo. Eu vi, já na hora eu tuitei, falei, caramba, aqui, né? Mostrando os caras e tudo. E, enfim, e o Santos prestes a aprovar ou anunciar a construção de um estádio, né? De uma arena, derrubar a Vila Belmiro e construir isso aí. São 3 temas assim que eu queria entrar com você. Qual o tamanho disso aí, primeiro, falando dessa exposição da marca internacionalmente no aço da NBA? Já tivemos isso, né, em filmes, que já apareceram Santos, camisa do Santos e tal. Bob Marley usando camisa do Santos, todo mundo fala que o Bob Marley era santista, né, por causa de um jogo que ele fez junto com os caras lá e tal. Fala um pouquinho dessa exposição da marca do Santos, saindo aqui de América do Sul, e o Santos agora com essa marca Santos do Mundo, aquela coisa tal. Teu ponto de vista a respeito disso aí, cara? Bom, eu acho que assim, a gente tem que separar as coisas, né? O que são coisas pontuais aí, né? Que fazem a marca aparecer e tal, ela vai permeando e tal. Isso é um trabalho que tem que acontecer sempre, né? A gente na nossa época, levou o Abdul-Jabbar lá no... Sim. Pô, e eu tive a honra de ser o intérprete do negócio. Então, sentei na mesa com o cara, eu tenho uma foto e tenho uma bola autografada por ele, que é um troféu, cara. Caramba. Então, assim, como o Jimmy Butler, que tem essa amizade com o Neymar, que tudo começou por aí, né, e outros caras, né? Não sei se você se recorda, eu acho que assim, uma coisa a gente tem que separar o que é internacionalização da marca, que é um bicho 1000 vezes mais complexo e de longo prazo, sim, e o que são essas ações pontuais aí para fazer a marca aparecer, surfar ondas, né? Como você brincou no começo. Então, assim, eu acho que essa campanha do Santos do Mundo, né? Eu conheço pouco, né? Sobre a campanha, mas assim, aí eu entro para o lance da internacionalização. Eu tive o privilégio, quando eu saí do Santos, eu fui tocar a operação da Mediacom Esporte, né? A Mediacom é uma das maiores agências de mídia do mundo, empresa inglesa, do grupo da PP, né? Que é o maior grupo de publicidade do mundo também. E eu toquei a divisão de esportes para a América Latina durante 3 anos e pouquinho. E eu tive o privilégio de trabalhar, o meu par lá na Inglaterra era um cara que trabalhou no Manchester United no período de expansão do Manchester United, de Beckham, de Rooney e esses caras todos, o Cristiano chegando, aquela história toda. E o que eu aprendi com esse cara foi o seguinte, né? Você tem 3 elementos aí que são importantes, que são fundamentais para a tua internacionalização verdadeira da marca. O resto é balela, tá? Uma, você tem que jogar lá. Aonde é lá? Né? Para o Manchester United, era China, Japão, Coreia, porque 2002 ia ter a Copa ali, né? E a China pelo seu tamanho, né? Então era ali que eles queriam explorar. Então eles falaram assim, qual foi a estratégia deles? Durante as próximas 5, 6, 10 pré-temporadas, nós só vamos para lá jogar. Nós não vamos jogar nos Estados Unidos, nós não vamos jogar na África, nós não vamos jogar na América, nós vamos jogar nesses lugares, beleza? Você tem que jogar lá. Segundo, o teu jogo tem que passar lá, na televisão. Porque você não pode estar lá toda hora, né? Você joga na Inglaterra, né? Você joga no Brasil. Claro. Entendeu? Então, o teu jogo tem que passar lá. E terceiro, teus produtos têm que vender lá. Esses 3 elementos nós não temos. A gente não pode jogar lá, o calendário não permite. Recentemente é que o nosso jogo está passando lá por streaming e coisa do gênero, com a Fanatics e tudo mais, que o meu amigo Guilherme Figueiredo da N Sports faz toda a produção do negócio. Entendeu? E nossos produtos, cara, você não encontra camisa aqui na loja, velho, na esquina. Né? Muitas vezes o contrato do Santos, por exemplo, não estou criticando, tá? Não é uma crítica, tá? O contrato do Santos é com a Umbro, mas a Umbro é uma licenciada do Grupo DAS no Brasil, porque aconteceu comigo quando eu estava lá, e ela só pode vender aqui. A gente foi para o Japão, entendeu? Em 2011, campeões da Libertadores, e eu tive que fazer acordo com rede de loja japonesa para o cara fazer uma compra e ter como... Cara, era impossível. Aí a gente vai para o estádio e vê um monte de tendinha do Barcelona no caminho do estádio. Pô, então foi, sabe, a gente apanhou de 4-0, a gente perdeu de 4-0 dentro de campo e apanhou de 10-0 fora. Mas não era porque a gente não sabia o que fazer, é que não tinha como fazer. Entendeu? A gente não tinha como fazer. Né? Não tinha tempo suficiente. Você precisava ter planejado 1 ano esse troço antes. Não tinha tempo.
Imagina hoje que você joga a final da Libertadores agora e tem que jogar o Mundial 2000. Acabou, esquece. Entendeu? Pode chegar que não vai ter. Então, esses são os verdadeiros elementos internacionais. E isso tem que se repetir por anos e anos a fio para dar resultado. Entendeu? Né? Por que o Santos se tornou conhecido no mundo inteiro, cara, quando não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada? Porque ele ia jogar lá. Entendeu? Rodava o mundo, né? Então, assim, o que está sendo feito na Santos do Mundo tem um valor e tal, tudo mais, blá, 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 mas o resultado, o que vai acontecer no ano que vem? Não, novamente, no ano que vem troca o presidente, cara. No ano que vem, né, que eu digo 24, né? Sim, sim. Trocou o presidente, vai trocar os executivos, troca todo mundo, muda o planejamento, muda a estratégia. E aí? Aonde está a consistência do projeto? Ela vai embora. Entendeu? Então, assim, cara, e aí você falou da Arena, né? Cara, quando eu estava no Santos, eu fiz 4 projetos de Arena, em locais diferentes. São Paulo, ali perto da ponte, ali da Estaiada, tá, enfim, todos eles. E eu tinha uma leitura na época que o Santos tinha que subir a serra para sempre. Na época. Hoje eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que o Santos ele tem uma região toda para ele, entendeu? Então, se tiver realmente. Porque o tempo vai mudando, a gente vai mudando de opinião e vai percebendo que tem outras soluções no negócio. Eu acho que o Santos precisa de um novo estádio, sem dúvida nenhuma, precisa de um novo estádio. Eu já achava isso, né, há um tempo atrás. E olha que a minha cadeira é ali, terceira fileira, atrás do banco do adversário. Eu danço legal ali, entendeu? Se tiver, eu vou ter que me virar ali, porque. Então eu não tô. Mas eu acho que o Santos precisa disso. Né? Esse é o primeiro ponto. Aonde vai ser, né? Eu não estou no Santos para falar, eu não trabalho na W Torre, ou quem quer de direito, quem quer que seja aí, que possa falar com legitimidade sobre isso, mas eu tenho minhas opiniões até como sócio do clube, né? E pela experiência que a gente tem de mercado. Eu acho que o que o Santista ele tem que se perguntar é se ele realmente precisa entregar 30 anos a rentabilidade da sua arena para alguém, em nome de alguém que vai operar e vai tocar uma obra, porque é assim, nós estamos falando de 80 milhões de dólares. Tá? Nós somos os donos do terreno, nós temos a marca, nós temos a torcida, nós temos tudo. Construtora, operadora, você contrata. Não estou dizendo que não tem que fazer, tá? Repito, tá? Mas eu acho que a gente tem que estar atento para isso e entender se efetivamente vale a pena ou se vale a pena a gente carimbar o dinheiro da venda do Marcos Leonardo lá na frente e falar assim, cara, eu tenho metade do dinheiro aqui. Entendeu? Eu tenho 1/3 do dinheiro aqui. Eu vou levantar no mercado, eu vou trazer parceiros investidores no mercado, mas eu não vou entregar, porque eu vou contratar quem constrói, eu vou contratar quem opera, que pode até ser a W Torre, inclusive, no fim da linha, mas como contratados e não como meus sócios durante 30 anos. Se o que a gente tem que olhar, na verdade, é no fim da linha. Neto, vai tomar banho, cara. Não tem dinheiro para comprar jogador. Você quer bancar 80 milhões de dólares. Cara, é outro empreendimento, é outra conversa, é outro business, cara. Entendeu? Obviamente, com a mesma origem, o Santos. Mas, assim, é isso que o sócio ele tem que se perguntar. Entendeu? Eu, honestamente, não gosto do toque de caixa para sair fazendo assembleia para sócio na boca do Natal, no meio de uma Copa do Mundo. Honestamente. Eu acho que esse assunto ele merece explicações melhores. E, cara, eu torço para que saia, tá? É importante dizer isso. Eu torço para que saia. Mas eu acho que tem que ser... Eu gostaria de digerir um pouquinho isso daí. Eu não sou não, tem que me dar o material. Não é isso. Eu gostaria de ter disponível isso. Não dá para abrir o plano de negócio para todo sócio. Beleza, a gente tem um conselho deliberativo, um comitê de gestão para tomar essas decisões. A gente elegeu os caras, entendeu? Para fazer isso pela gente. Né? Mas eu tenho bastante interesse nisso e eu realmente me pergunto se 400 milhões de reais, né, justificam, né, a gente entregar metade de tudo por 30 anos para alguém, porque nos vai entregar um serviço que existe no mercado disponível para contratação. É só essa a minha discussão. Não é jamais contra a Arena. Jamais. Mas é um asterisco aí, um ponto de atenção que eu acho que vale a pena a gente considerar. Você já falou aí, mas eu queria só reforçar.
Você é a favor da demolição da vila e da construção do estádio lá mesmo? Ou você acha que a vila deveria se tornar um templo ali, alguma coisa assim, não ter mais jogos, ser uma coisa de visitação ad eterno, e você fazer mesmo ou na Baixada ou em outro local um estádio para o Santos? Eu te devolvo com outra pergunta. Como é que você retabiliza uma vila sem jogo? O que você faz com o imóvel? Como é que você mantém o imóvel? Um imóvel daquele tamanho, entendeu? Então, assim, se a gente precisa de uma nova arena, tem outros terrenos possíveis? Tem, o Portuário está lá abandonado, era lá o projeto do Modesto, entendeu? Você tem a ilha em Apium, você tem o terreno dos Paixão, em frente ao Jardim Nova República, você tem terrenos ali, eu não estou dizendo, não, é só ir lá e montar, eu estou dizendo o seguinte, são terrenos que foram, em algum momento, apareceram na vida dos Santos como possibilidades, tá? Você tem o Canindé aqui, entendeu? Queira ou não, você tem, né? Para ir atrás do negócio. Você pode assumir um Pacaembu no futuro, se você quiser ali, assumir que eu digo, né? Assumir que é teu estádio. É isso que eu quero dizer, né? Quem assumiu o Pacaembu é a Alegra, é a concessionária. Sim. Então, assim, fala assim, você é a favor da demolição da vila? Pô, aí você quer, cara, você quer me derrubar, né? Você é a favor da demolição da vila? Pô, um recorte disso, se eu falar assim, eu tô roubado, cara. Entendeu? Né? O cara quer derrubar a vila. Não, eu acho o seguinte, se a melhor solução para o futuro do Santos é ter um novo estádio, sim. Nós temos um outro terreno, sim ou não? Não sei. Entendeu? A melhor decisão empresarial é a gente fazer aonde nós temos propriedade sobre o terreno, se é sim, é lá, cara. E se tem que derrubar a vila, tem que existir um super projeto por trás, entendeu? Aonde a história vai ser preservada. Nós estamos falando isso de jogadores outro dia. Nós vamos deixar o videogame, né, formar opinião mais do que décadas e décadas e décadas de história, né? Então, como é que a gente equilibra isso? Entendeu? Como é que a gente equilibra? Como é que o cara entra ali e fala, porra, é a Vila Belmiro, cara. A cara é outra, mas é a Vila Belmiro. Fez como é que é? Um banho de loja, entendeu? Sim. Fez funilaria, pintura, plástica, entendeu? Fez tudo, cara. Mas é a nossa casa aqui. Nós reformamos a nossa casa, entendeu? Tem uns elementos aqui que vão manter a nossa história viva, porque é a mais rica de todos os clubes do Brasil, sem dúvida, tem que ter. Entendeu? Mas então eu sou a favor do estádio e eu sou a favor do melhor negócio para o clube. Sim. Acima de tudo. Porque, cara, honestamente, eu não tenho plano de negócio na mão, mas a busca pelo novo estádio não é só o teu conforto, o meu conforto, comer um hot dog é melhor, comer não sei o que melhor. Não é esse o negócio. O objetivo de uma nova casa é trazer o Santos. O Santos foi lá e lucrou 4 milhões de reais de bilheteria. Lucro. Qualquer time... Não 400, né? Não 400 mil. Qualquer time... Não, isso no campeonato todo. Sim. Qualquer time que tem uma arena nova e com uma média de público elevada e tudo mais, eu não estou falando só de Palmeiras, Flamengo, o Santos não precisa de 10 milhões de torcedores para lotar uma arena. O Santos precisa de 30 mil pessoas todo jogo. É esse o foco. Então é possível você pegar a tua arena com 30 mil e trazer ela para uma condição de geração de receita que você passa a brigar. Eu me lembro quando o estádio do Palmeiras ficou pronto e começou a encher e tudo mais, eu falava, pessoal, olha a diferença que foi no primeiro ano, multiplica por 20 anos isso para você ver. A competitividade indo embora, a tua. Então, assim, o que o Santos tem que pensar é assim, e durante 30 anos eu estou entregando metade desse meu resultado, que hoje eu tenho 100%, mas o 100% é ruim, entendeu? Então eu tenho que fazer que o meu 50% seja muito, muito, muito mais que o meu 100% de hoje. Verdade. Como é que está essa conta? Aonde está essa informação? Entendeu? Né? Eu vou votar a favor, provavelmente, entendeu? Mas sem ter essa informação, sem ter uma projeção. Pô, mas você votou no Conselho Deliberativo e no Comitê de Gestão. Pô, beleza, cara, mas sei lá, disponibiliza para o sócio ali, assinar um NDA e ir lá na secretaria olhar o negócio. Não sei, cara, mas eu gostaria de ter essa informação. Porque essa informação, para mim, casada, combinada com o custo de 80 milhões de dólares da Arena
e as possibilidades que existem hoje da gente... Enfim, complexo, cara. Decisão de uma vida, né? É decisão de uma vida. Eu acho que aí é papel meu, papel de outros influenciadores e jornalistas, caras que são focados em cobrir o Santos. A partir do momento que tiver essa reunião com o Conselho Deliberativo, disponibilizarem projeto para a Assembleia, acho que tem que ser eu concordo, acho que tem que ter um tempinho maior, e isso ser estressado, cara, ser apresentado, ser divulgado e mostrar para o sócio. Porque a gente não pode entrar na onda, entendeu? De que assim, não, nós precisamos da arena agora, nós já perdemos não vai ficar pronto agora. Nós já perdemos o bonde do financiamento barato e tudo mais, a taxa de juros está mais, material de construção cada vez mais, enfim, nós já perdemos o bonde, tanto que o primeiro projeto da arena era 250 milhões, virou 400 e tanto, dobrou. Já foi. E a qualidade do projeto também, de investimento no projeto, tinha cobertura, agora não tem mais, tinha um anel de LED que não tem mais, enfim, os caras queriam botar até ciclovia no negócio. Então, para você ver como a coisa muda e muda rápido. Entendeu? Mas, assim, o que me dá tranquilidade é que eu estou conversando com uma empresa muito séria, que sabe o que está fazendo e tudo mais, blá, 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 blá. O que o santista tem que perguntar não é da sua porta para dentro, não da sua porta para fora. Entendeu? Primeiro, vale a pena mesmo entregar, não ser entreguista, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas vale mesmo a pena ganhar metade, porque vai ter... mas o Santos não vai pôr 1 centavo. Porra, beleza. O Santos vai pôr a sua marca, os seus jogos, vai pôr, de alguma forma ele põe. Né? Ele, durante 2 anos, ele não vai jogar, ele não vai ter casa. Entendeu? É delicado você não ter casa. A Vila nos salvou aí nos últimos anos, entendeu? Sim, né? Então, assim, como é que vai ser sem ter a nossa casa? Entendeu? Durante 2 anos. Então, mas a gente está pensando no longo prazo. Então, é isso que o santista tem que se perguntar, na minha opinião. Se vale a pena a gente trazer... decisão na hora de casar. Vale a pena eu casar com essa pessoa? Vale a pena eu casar com essa pessoa? É a decisão de uma vida. Entendeu? Só que o pior é que não tem divórcio, porque é 30 anos, cara. Não tem possibilidade de divórcio. A decisão ruim não tem como ser revertida. Então, assim, a gente tem sim que não ficar embriagado. Não, porque a nova arena, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Cara, a decisão está tomada. O santista quer a nova arena. Ponto. Se você fizer uma pesquisa, se você fizer uma votação, ele quer. Ponto. É derrubar a Vila Belmiro e outra lá? É sim a resposta. Entendeu? A resposta sem análise é sim. Entendeu? A análise, para mim, é do modelo de negócio. E eu sou totalmente a favor. Eu só acho que ele tem que ser saudável. Se o cara virar e falar assim para mim, porra, cara, o cara vai falar, pô, não tem dinheiro para montar time e você quer dinheiro para fazer arena? Cara, aí que tá o negócio. É planejamento e é estratégia. O Santos vai vender os jogadores jovens durante o mandato do Rueda? Vai. Vai vender o Ângelo? Vai. Vai vender o Marcelo? Vai. É só bater uma proposta boa lá. Você vai vender. Entendeu? Mas vai vender para fluxo de caixa, para continuar na mediocridade em campo? Ou ele vai vender pensando num projeto de longo prazo e tal, vai vender porque vai investir todo o dinheiro em CT de base, não sei o que, na fábrica, que é o que nos salva. Tem 2 coisas que nos salvam. Base e Vila Belmiro. Como é que a gente mantém isso forte? Como é que a gente mantém isso perene? Então tem muita, não é uma crítica à gestão atual, nada disso, não é uma crítica ao projeto da Arena, eu sou a favor do projeto da Arena, eu acho que o Rueda tem prós e tem contras, dentro de campo vai muito mal, fora de campo tem ido razoavelmente bem, com as informações que eu tenho. Mas eu gostaria de saber um pouquinho mais, estou curioso para ver se essa conta fecha, até para poder decidir o meu voto, né? Sim, porque o meu voto, na percepção pura e simples, sem análise, claro que ter Arena, tá sim, entendeu? Mas... né? Muito bom ter esse ponto de vista, esse viés, assim, a gente sabe disso aqui, mas é bom ter uma pessoa que é de mercado, que conhece, para abrir os olhos aqui. Eu acho que o objetivo é isso, é falar sobre o assunto, é estressar o assunto, tem isso, mas tem aquilo, tem os prós e os contras, tudo tem os prós e contras, né, disso tudo. Claro. Mas, porque fica aquela também, a gente tocou num ponto agora há pouco, ano que vem, muda o presidente, e aí, pode começar tudo do zero, ou pode não ter prosseguimento do negócio e vai vender os jogadores, você não vai ter o estádio, você vai usar para fluxo de caixa os dinheiros que entram aí no clube, né?
e a casa vai ficar do jeito que tá, daqui a pouco não cabe mais 14 mil, cabe só 9 mil, e tá encolhendo, porque a Vila tá encolhendo a cada jogo que passa, a Vila vai encolhendo, né? E a gente tá vendo os caras aí metendo aí 40 mil, tendo 2 milhões e meio de renda todos os jogos aí, o Santos com 200, 300 mil. É complicado também, né? Então... É por isso que eu digo, assim, o nosso 100% de hoje, que vira 50%, na parceria que, pelo menos nas notícias, né, o que tem saído, né, esses 50% tem que ser muito maiores do que o nosso 100% para valer a pena, porque a gente vai multiplicar por 30. Em 30 anos, quem está faturando 2 milhões por jogo vai continuar faturando o mesmo volume e vai multiplicar por 30. Então, assim, esse gap que a gente está sentindo em 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, a gente já sente hoje, entendeu? E aí o que acontece, né? Pô, cara, vai afetar minha competitividade, porque eu não tenho dinheiro, afetou minha competitividade hoje. Antigamente, até alguns anos atrás, cara, você recebia full a tua cota de televisão, que era o grande faturamento do clube. Então, você brigava de igual para igual com os caras. Agora não, mais da metade do dinheiro é variável. Ou seja, sem performance, a gente entra numa roda, cara, numa espiral negativa, entendeu? Essa é a maior preocupação que a gente tem. Então a gente tem que... E não está complicado da gente reverter isso de campo, porque a gente tem talentos na base, a base tem uma melhorada boa, né, cara? Voltou a ser competitiva, tem um trabalho legal acontecendo lá, pelo que a gente tem percebido. Então, assim, cara, eu acho que... eu acredito sim que o Rueda pode terminar esse mandato muito bem, né? Eu acho que o Falcão entrar com o Odair, independente de você gostar ou não gostar, traz uma percepção de profissionalismo bacana na mão de quem, independente de você gostar ou não, tá? De achar que é o ideal ou não é, tá? Mas eu me sinto mais, a gente tem uma sensação de mais segurança, entendeu? Então, vambora. É isso aí. Entendimento de futebol. Parece, pô, pelo menos os caras ali são os caras que... Um cara que jogou muito e que tem uma visão muito profissional e um técnico, né? Então, parece que as coisas começam a caminhar. Armênio, cara, seu tempo já deu. Na verdade, eu que roubei seu tempo aqui. Vamos marcar uma outra. Aí a gente bate mais papo. Muito obrigado pelo bate-papo aqui, pela conversa, esse viés de negócio, de business, do futebol. Eu gosto muito de falar sobre isso. No primeiro momento, o pessoal... Mas futebol vive disso, né, cara? É negócio e tal, e tudo que a gente abordou aqui é fundamental que o pessoal, torcedor do Santos, entenda um pouquinho sobre isso aqui. Obrigado pela sua participação, até a próxima, viu? Eu que te agradeço aí, obrigado pela oportunidade, um abraço aí para a galera que te acompanha, muito sucesso aí, e vamos lá, né? Vamos ter um ano melhor aí, 23 vai ser melhor, se Deus quiser. Obrigado. Deus te ouça, vamos que vamos. Um abraço. Armênio Neto, homem marketing esportivo, conhecedor, um dos caras que estiveram perto aí do Santos, aí, o Santos que brilhou nos últimos tempos, aí, junto com o Neymar e tal, tem muita história para contar, vou lhe convocar outras vezes aqui. Obrigado a todos, até a próxima, bom final de semana a todos vocês, torcendo pro Brasil na segunda-feira, hein? Tchau, para cima dele, Santos.